Foi no sul da Guiné que o surto da febre hemorrágica do ébola começou em dezembro de 2013. A África Ocidental foi apanhada de surpresa, assim como toda a comunidade internacional. E com a falta de condições sanitárias que caracteriza as primeiras regiões afetadas, o vírus se espalhou da Guiné para países vizinhos como a Libéria e a Serra Leoa. Em cada um destes 3 países afetados, o ébola provocou muitas perdas de vidas humanas e uma situação calamitosa. Esta foi a maior epidemia na história do vírus descoberto no ano 1976 na África Central. A situação terrorizou a África Ocidental. Os países reforçaram os controles de saúde nas suas fronteiras. A Guiné, a Serra Leoa e a Libéria foram praticamente isoladas e colocadas sob vigilância. A 8 de agosto de 2014, na sua sede em Genebra, a Organização Mundial da Saúde declarou que o ébola constituía uma emergência de saúde pública mundial. Quanto à Organização Médica Humanitária Internacional, Médicos Sem Fronteiras, ela anunciou que a epidemia era sem precedentes, absolutamente sem controle e que a situação só havia piorado. Algumas semanas mais tarde, a 18 de setembro de 2014, em Nova York, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução afirmando que a propagação sem precedentes da epidemia era uma ameaça à paz e à segurança mundiais. Isto foi algo inédito na história da ONU. Até então, as suas resoluções se relacionavam apenas com conflitos. Neste contexto, o secretário-geral das Nações Unidas viajou para Genebra, a sede da OMS. O encontro entre Ban Ki-moon e Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, permitiu a maior mobilização do sistema das Nações Unidas. Deste modo, muitos governos ao redor do mundo decidiram envolver-se na luta contra o ébola. Assim, a guerra tinha sido declarada ao vírus. Os países da África Ocidental, por sua vez, organizaram a 7 de novembro de 2014, finalmente, em Accra, no Ghana, uma cimeira extraordinária dos chefes de Estado à procura por uma resposta ao ébola. O impacto negativo da epidemia sobre as economias dos países diretamente afetados, a segurança humana, a situação social e humanitária na região foram algumas questões consideradas durante o encontro na capital do Ghana. As medidas preventivas foram então amplamente divulgadas nos países oeste-africanos, alcançando até mesmo outros países no continente e no mundo. Medidas excepcionais também foram introduzidas nos 3 países afetados, como estado de emergência, a contenção das populações nas suas casas e a quarentena de muitas regiões. As pessoas geralmente acabavam por aceitar as respostas identificadas, adotando as medidas preventivas, o que facilitava a organização dos serviços de socorros. O vírus matou mais de 11.300 pessoas em 27.500 casos registrados, e 99% das vítimas foram identificadas na Guiné, Serra Leoa e Libéria. Em agosto de 2015, um ano após a mobilização internacional, com a introdução de melhores medidas sanitárias, o número de contaminação atinge o seu nível mais baixo. A resposta à epidemia foi melhorada, segundo os especialistas. E no campo das pesquisas, notáveis avanços estão a ser registrados a fim de encontrar uma vacina. Mais de 7.600 voluntários que estiveram em contato com uma pessoa doente ou com o seu parente próximo foram vacinados na Guiné. Eu fui o primeiro a tomar a vacina da febre hemorrágica do ébola há 3 dias. Eu me sinto muito bem. Nos primeiros dias após ter tomado a vacina, eu senti dores no corpo, cansaço e febre durante a noite. Mas eu tomei comprimidos de ibuprofeno que me permitiram corrigir esse mal-estar. Agora eu me sinto melhor, como antes de ter tomado a vacina.
Apesar das medidas e advertências de organizações como a OMS e os MSF, o vírus já fez mais de 11.300 mortos em 27.500 casos identificados. A OMS e os Médicos Sem Fronteiras consideram que os mais recentes avanços na luta contra o ébola são bem-vindos, constituindo quase um anúncio do fim da epidemia. Aliás, o ébola já saiu das manchetes da imprensa em muitos países da região. Em Dakar, no Senegal, na sede do Escritório Regional para a África Ocidental e Central do UNFPA, Fundo da População das Nações Unidas, não há dúvidas de que o ébola ainda não foi eliminado. Il y a cette impression que, au niveau donc de l'information dans les médias, parece que a imprensa não tem falado muito de ébola ultimamente, mas isso não quer dizer que a epidemia foi erradicada. Há ainda casos de resistência a essa epidemia. A Libéria foi declarada livre do ébola, mas somos testemunhas de que houve novos casos de ébola recentemente. Mais aujourd'hui, nous tous nous sommes témoins qu'il y a eu des ressurgissances de nouveaux cas. Isto significa que os progressos registados através das respostas coordenadas da comunidade internacional ainda são limitados. Hoje é muito cedo para se proclamar vitória. Crier victoire aujourd'hui, c'est le crier trop tôt. O surto do ébola ainda não terminou. Hoje trata-se sobretudo de fortalecer a resposta aos fatores que promoveram a propagação deste vírus devastador. Entre as situações de emergência estão a reorganização e o fortalecimento dos sistemas de saúde na Guiné, Serra Leoa e Libéria. Ebola, en fait, est venu nous révéler la faiblesse des systèmes de santé. O vírus do ébola veio revelar a fraqueza dos sistemas de saúde, tanto dos 3 países afetados pela epidemia, como também de todos os países do sul do Saara. Os sistemas de saúde são frágeis e precisam ser reforçados. Nós achamos que o apoio da comunidade internacional e os progressos que foram feitos nos 3 países permitem, pelo menos, diminuir o impacto da epidemia, por um lado, e fazer o diagnóstico das reais fraquezas dos nossos sistemas de saúde, por outro lado. O pessoal de saúde conhecia esta fraqueza nos sistemas de saúde, mas este não era o caso dos dirigentes políticos e decisores. Muitas lições foram tiradas da resposta que foi identificada. Tudo deve ser feito para o desenvolvimento de estratégias de reconstrução dos países enfraquecidos pela epidemia. Podemos tirar pelo menos 3 lições importantes do vírus ébola. Eu acho que a primeira é a importância de se investir nos sistemas de saúde. A segunda lição é a importância de se dar uma resposta comunitária e a terceira importância é de se desenvolver parcerias com as instituições a fim de vencer desafios, tais como o vírus ébola. Sem dúvida, este é um sentimento partilhado pela comunidade internacional, cujas mobilização e intervenção contribuíram muito para enfrentar a epidemia. Eu acho que a lição mais importante que podemos tirar da crise está ligada à colaboração e à coordenação, tanto no seio do sistema das Nações Unidas como a nível dos outros parceiros, dos governos, etc. Pois é importante trabalhar-se de forma transversal e implicar todas as partes interessadas, algumas na prestação de serviços, outras no monitoramento, nos laboratórios ou ainda responsáveis por fazer relatórios, pela comunicação, etc. Portanto, esta colaboração transversal foi muito importante. Decidimos juntar todas essas partes, pois nós nos demos conta de que iríamos perder o controle da situação caso não o fizéssemos. Assim, o diretor-geral das Nações Unidas designou um coordenador, o Dr. Navarro, o que logo permitiu lançar-se as bases para uma coordenação. Durante os encontros que o doutor coordenou, ele levou um plano para mostrar como a coordenação deveria ser feita. Portanto, em vez de se estabelecer grandes missões de coordenação das Nações Unidas,
A grande parte do trabalho foi feita na OMS. Por isso, um verdadeiro plano de coordenação foi elaborado. O trabalho não acabou e todos os agentes estão a desempenhar a sua função. Obviamente, a comunidade internacional vai acompanhar com muita atenção o compromisso e o desejo dos líderes africanos de investir no setor da saúde, a fim de desenvolver o seu sistema de saúde, reforçando assim a proteção das suas populações. Aujourd'hui, je pense que tous les dirigeants. Eu acho que hoje todos os dirigentes, ou pelo menos os da África Ocidental, estão conscientes da necessidade de se investir mais na saúde e nos sistemas de saúde. E quando se fala de sistemas de saúde, é necessário, antes de mais, de profissionais de saúde, de trabalhadores no domínio, pois sem recursos humanos não é possível construir um sistema de saúde. Não se trata apenas de médicos especialistas, mas também quadros intermediários, como os enfermeiros, as parteiras, os assistentes medicais, pois são a eles que suportam os sistemas de saúde. Achamos que esses 3 países, com as lições que tiraram da crise, são capazes de conservar os progressos realizados e até mesmo melhorá-los, mantendo-se, no entanto, vigilantes e sérios. A questão da reconstrução, que acho ser uma questão importante hoje, implica dimensões importantes, como a dimensão económica. Ela só pode ser alcançada com o envolvimento da juventude. É por isso que, durante o nosso último Conselho de Administração, respondemos rapidamente ao apelo dos ministros dos 3 países mais afetados do Manu River, a saber, a Guiné, a Libéria e a Serra Leoa, para que lhes acompanhássemos num programa ambicioso de mobilização e valorização da juventude. Dans le développement d'un ambitieux programme de mobilisation et de valorisation de la jeunesse. Achamos que isso é uma grande oportunidade para acelerar o dividendo demográfico nos países da União do Manu River. Aliás, nos meados do próximo mês, de setembro, vamos reunir estes 3 países com o secretariado do Manu River para desenvolver a concessão desse importante programa de parceria, a fim de promover a mobilização da juventude da União de Manu River para acelerar o plano de reconstrução da sub-região. O vírus do ébola ainda não foi erradicado. A resposta deve ser prolongada e suportada. É preciso também esforçar-se para apoiar os países afetados, tendo em conta todas as dimensões humanitárias das lições tiradas ao lidar com a epidemia. E estes são novos desafios que as equipas do Escritório Regional para a África Ocidental e Central do UNFPA deverão também vencer.